Eu sou natural de Rio Grande, né, do município de Rio Grande, e aí eu quis fazer doutorado, estava terminando meu mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pelotas, e na época eu tinha o interesse de trabalhar com a professora Maria Aparecida Bride, da Universidade Federal do Paraná. Então eu fiz a seleção lá na UFPR, passei e, né, comecei a cursar o doutorado. A princípio, eu iria estudar o pessoal da Positivo, que era o setor de tecnologia da informação. Mas, numa das reuniões, né, de orientação, a gente decidiu que seria necessário estudar os impactos das políticas industriais, das políticas, né, voltadas para os diversos setores no Brasil dos últimos anos, né? Esse ano era 2014, quando a gente sentou, né, o primeiro ano do doutorado. E aí, bom, começamos a elencar, né, era um grupo de estudantes, né, que a professora Cida, que a gente chama ela, né, coordenava. E aí a gente foi cada um mais ou menos decidindo, né, qual área estaria, né, mais apto, se sentia mais à vontade, tinha mais interesse em pesquisar. E aí surgiu, né, a oportunidade de pesquisar a indústria naval. Só que tem, para quem é pesquisador, dos aspectos fundamentais é tu ter entrada em campo, ou seja, tu consegue pesquisar aquilo que tu consegue ter contato com as pessoas. E aí eu pensei, bom, eu sou de Rio Grande, então talvez eu consiga entrar no polo naval, porque a cidade estava sofrendo, né, várias mudanças, né, da instalação da indústria lá. E aí assim surgiu a ideia. Então, isso foi em fevereiro, por aí, e em julho eu já entrei, começando a fazer pesquisa exploratória, né? Já pude, em novembro de 2014, fiz parte do núcleo de. E aí tem uma questão, por eu ser também da Universidade Federal de Pelotas, ter feito a graduação e o mestrado em Pelotas, eu tinha contato com esses pesquisadores que também estavam, né, estudando a indústria naval. Só que aqui não tinha o doutorado na época, né? Então eram estudos de mestrado e graduação. E aí eu me uni a eles no núcleo de estudos do Polo Naval e participei de uma pesquisa lá, de várias pesquisas, e fui também realizando a minha visita, também guiada ao estaleiro. E assim foi que eu acabei sem ter esse intuito inicial, mas eu acabei voltando para estudar a minha terra natal. Rio Grande é um município marcado por ciclos industriais. O que que é isso? Durante uns anos, alguns segmentos da indústria se instalam lá e funcionam bem, até que depois de uns 10, 15 anos, mais ou menos, as empresas entram, né, em falência, enfim, e então Rio Grande um município, é como se fosse um movimento de um vai e vem, no qual, né, é um ciclo econômico que, cada ciclo econômico que se instala gera emprego, né, mobiliza a economia da cidade, e depois, né, tem essa questão da falência. E aí, na época que eu fui estudar, não tinha, eu tinha essa hipótese, né, seguindo, então, que seria mais um ciclo econômico, mas eu não sabia que já estaria na iminência de terminar, não imaginava isso, lógico. E os efeitos da operação, que depois acho que a gente vai talvez tocar, mas não tinha ainda muita ligação da Operação Lava Jato com a indústria naval, porque já que eu comecei em 2014, né, bem no ano que também foi deflagrada a Operação Lava Jato. Então, quando se instalou lá em 2010, começou em 2006, mas em 2010 foi inaugurado de fato. Então, gerou muito emprego, só que começou uma questão de que esses empregos não abarcavam, né? As empresas não davam preferência para os trabalhadores locais. E aí, tinha uma lei da Câmara Municipal aprovada que, além dos incentivos fiscais, esses estaleiros teriam que empregar a população local, né?
Então, isso foi um embate durante alguns anos, porque o principal dilema era, essas pessoas não tinham qualificação, porque a cidade é um corredor de exportação, então tem um porto no qual são exportados, né, grãos, madeira, enfim, animais vivos, então não é, e comércio, então assim, e tem alguma coisa de, né, de atividade agropecuária, sabe? Então, eram atividades de baixo valor agregado. Então, quando uma indústria naval se instala, ela vai mexer com toda a economia. Essa população vai em busca de qualificação, aí o Senai oferece cursos de solda, principalmente, os próprios estaleiros, porque o que era comum na cidade eram placas assim no comércio, que era o setor que mais absorvia mão de obra, era assim, precisa-se de vendedor, precisa-se de cozinheiro. No comércio não se tinha mais pessoas interessadas nessas vagas, né? Porque a indústria paga melhor, porque todo mundo praticamente saiu da sua, né? A maioria das pessoas foram em busca da indústria. Então, desqualificar. A princípio, não eram empregadas, ou se eram empregadas, era naquela época que a indústria faltava gente. Não foi só de só de Rio Grande, foi Pelotas também, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros, que absorveu, assim, Rio Grande se tornou um imã né, de trabalho. Então, várias pessoas do país e da região se movimentaram para. E aí isso impactou setor hoteleiro, não tinha, por exemplo, hotéis que conseguissem absorver todo esse fluxo de pessoas, então foram construídos hotéis, shopping, não tinha shopping center, porque era uma cidade de médio porte, mas que, como era uma economia estagnada, então, assim, foram que foi. Ah, também que é a questão da habitação, então não tinha, tinha pouca, no caso, imóveis, né, que com condições. Então, era comum muitos trabalhadores, principalmente de fora do Rio Grande do Sul, morar junto numa casa, dividir. é, Transporte, assim, tu pode imaginar impacto em todas as áreas possíveis de um município que não estava preparado para receber todo esse fluxo, não só de investimento, mas também, não só capital, mas também trabalho, né? E foi se organizando conforme, né, a coisa andava, né, digamos assim. Isso era padrão, assim, não só Rio Grande, mas, claro, eu estudei Rio Grande, mas o padrão da indústria naval, principalmente as indústrias navais asiáticas, são 10 a 20 anos, no qual o Estado, ele tem um braço que é um banco, né, que financia essa indústria, e 10, 20 a 20 anos ela fica em período que a gente chama de maturação, ou seja, fica fechada para clientes do país, digamos assim. E aí, depois que essa indústria, né, ela está mais madura, se abre para a concorrência internacional. Então, aqui não fugiu o modelo de implantação que eu saiba, né, Rio Grande, mas também o caso de norte a sul do país, não fugiu esse plano. Então, era padrão e tinha o que foi importante aqui foi a política de desconcentração naval, então não foi só Rio Grande, foram municípios de norte a sul do país, e fundamental para isso foi o índice de conteúdo local, no qual precisava ser um índice significativo de trabalhadores, né, do país, né, e também de bens, né, então movimentava também um setor que abastecia a indústria naval, que teria que ser local. Então, isso foi importante para dar essa preferência, que era obrigatória, para dinamizar a indústria. Mas a questão da temporalidade, no caso de ter só um cliente, no nosso caso do Brasil, como a Petrobras, é padrão, assim, não foge muito à regra internacional. Essa foi uma estratégia que não foi adotada só para a indústria naval. Eu não estudei detidamente no meu livro, mas, por exemplo, eu cito que, né, era um plano para promover o desenvolvimento, levar
para várias áreas do Brasil. Então, não era só a indústria, era também, por exemplo, os institutos federais de educação, né, nos quais eles foram unificados e novos campos foram, né, através de uma estratégia de interiorização desses campos, que foi né, colocada em prática. Então, a indústria naval também estava alinhada com essa estratégia de pensar o país nas suas desigualdades, né, também regionais, mas uma forma, então, de dar uma equalizada. Por quê? Porque isso é diferente, esse papel que o Estado brasileiro assume nos primeiros governos, né, Lula e depois com a Dilma, é diferente, porque até a década de 90, quando se tinha um empreendimento, a possibilidade de ter um empreendimento, principalmente de indústria automobilística no Brasil, era colocado em disputa entre os estados. Então, o estado que oferecesse melhor incentivo fiscal, entre outros benefícios, ganhava, além de, né, de toda, né, a conjuntura, né, política que se trava, as negociações aí, então ganhava. Então era um tipo de política no qual os estados da federação eram colocados em concorrência entre si. E aqui, a gente, no Rio Grande do Sul, é célebre o caso da montadora em Gravataí, montadora de automóveis que se instala aqui, que o Rio Grande do Sul consegue, mas nessa conjuntura de concorrência, né? E aí isso é diferente, isso muda esse padrão de atuação do Estado, porque se pensa a complexidade, né, do território brasileiro, um país de dimensões continentais, e aí essa política de descentralização da educação, né, da saúde também, se a gente vai pensar nos mais médicos. Então, é um padrão, uma política padrão de desenvolvimento que busca levar investimento, qualificação e né, atendimento para a população à saúde, entre outras áreas, que se toma. Então, aí os estados não têm que concorrer mais entre si, porque há, né, a organização do governo federal para pensar, não, vocês vão receber investimentos, claro, de acordo com suas características, também tem que ser cidades litorâneas, né? Mas é essa política mais, digamos, de democratizar também a indústria e, né, saúde e educação no país. O fator que foi principal, assim, que deu um grande fôlego e uma perspectiva de longo prazo, de acordo com o que eu pude aprender, foi o anúncio da descoberta da camada geológica de pré-sal. Então, assim, o pré-sal foi fundamental. E o polo de Rio Grande tinha uma especificidade. Ele fazia, né, eram dois estaleiros, ainda tinha um estaleiro de São José do Norte, mas eles trabalhavam em plataformas do tipo FPSO, que são as que tiram, né, o pré-sal, armazenam, fazem todo o processo, né, de, dessa extração e também de filtrar todo o processo de trabalhar o pré-sal. E aí, essas plataformas iam para a Bacia de Campos, que é a maior, né, em pré-sal no Brasil. Então, você tinha uma perspectiva muito positiva a longo prazo, porque, né, cada vez mais a tendência é buscar, né, energias, formas, né, é, de energias menos poluentes, né, e pela questão dos recursos naturais e também do esgotamento, né, do meio ambiente. Então, se tinha uma perspectiva muito positiva, porque precisariam-se de plataformas para trabalhar nesse campo que era brasileiro, né? Que foi descoberto graças também ao investimento que o Estado brasileiro fez nesses governos também em tecnologia para procurar esses campos, né? Até que foi em 2007 e aí isso deu assim um start mesmo que precisava como mais, né, uma justificativa, não, a gente tem que ter uma indústria naval porque a gente tem muito campo de pré-sal para explorar e a gente pode ter sim os nossos navios sonda, a gente tem essa capacidade de tecnologia e também de trabalho. Então, era essa perspectiva bem otimista, né, para a indústria.
Então, a gente tem em 2014 a deflagração da Operação Lava Jato. Uma operação que, a princípio, se pretendia ao combate legítimo, a gente pode pensar, da corrupção. Mas, no decorrer do desenvolvimento dessas etapas da Operação Lava Jato, que tem mais de 30 etapas, eu já, né, acho que mais de 60, acho que até, hoje em dia, foi se apontando o envolvimento de empreiteiras, né, dessas empreiteiras responsáveis pela indústria naval, não só no Rio Grande, mas em todo o país, como, né, como elas estavam envolvidas, né, em fraude de contrato, enfim. Até um certo momento, isso estava mais ligado a esse combate, a essas licitações, né, fraudar licitações. Só que foi se colocando um viés mais político. E aí a perseguição ao PT, ao Lula, se tornou mais evidente por conta da condução da operação. Bom, isso tem um impacto na democracia do país, porque se vai também se juntando a um efeito de uma crise econômica, né, que é típica do capitalismo, né? Então, em 2015, a Dilma, a presidenta recém, né, eleita, vai pegar a crise de 2015, e aí isso se soma à crise e mais os efeitos políticos de uma operação que deveria ser estritamente jurídica, né? Aí é uma somatório de forças que vão se combinando, e vai acontecendo não só porque está ligado a condução da Operação Lava Jato, a democracia colocada em risco no país e a indústria naval por trás disso, porque sofre os impactos diretamente. E aí, o que que acontece, né? A gente tem o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, depois a prisão, do presidente Lula, e se torna muito visível, pelo menos para né, para parte da população mais crítica, que tinha um viés político, né? O uso lawfare, né? O uso político do direito. Então, só que quando eu estava estudando o estaleiro, eu comecei a usar e percebendo isso, né? Eu comecei, como minha área de trabalho é sociologia e eu estava estudando os trabalhadores, eu comecei a usar, fazer um antes e um depois da Operação Lava Jato e peguei alguns indicadores que impactavam eles e elas no cotidiano. Então, condições de trabalho, equipamento de segurança, é, várias questões que mudaram conforme o avanço da Operação Lava Jato, se tornaram mais precárias. Então, eu fui buscando nesses indicadores mostrar como que o avanço da Operação Lava Jato tinha como efeito, para além dos efeitos né, da nossa democracia, né? Porque eram procedimentos que estavam sendo desrespeitados, né? Como o devido processo legal, né? Quando a gente fala no caso do presidente Lula. Né? Então, o próprio impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi inocentada pelo que ela foi acusada, né, das pedaladas fiscais, ela foi inocentada posteriormente. Então, assim, eu peguei esses indicadores lá para mostrar. Então, um dos indicadores, por exemplo, que mudou foi os soldadores, eles usavam uma capa de couro, um avental também, de couro, para, né, não sofrer nenhum ferimento com a fagulha, né, da solda. E esses luvas também, e esses equipamentos começaram a faltar, ou ficar cada vez mais uma qualidade mais inferior. Se tinha, era inferior. Então, eu entrevistei trabalhadores com o braço todo furado, assim, furadinho da solda, porque não tinha luva. E isso foi identificado depois de 2015, final de 2015. Então, quando já estava já bem avançado, né, esse processo, porque foi gradativo, mas foram sentindo, assim, quem estava diretamente no polo naval, os trabalhadores e as trabalhadoras sentiram no seu cotidiano de trabalho. Quando aí, outra questão, mudou
o perfil de contratação. Claro que o que que isso quer dizer? Havia uns trabalhadores locais que começaram a ser mais requeridos, mais empregados, mais contratados. Por quê? De um lado, eles tinham adquirido experiência, qualificação, e de outro lado, os trabalhadores de outras regiões do país eram considerados mais caros. Por quê? Porque eles tinham direito né, de acordo, né, com o que foi acordado na convenção coletiva, né, então direito a férias, né, a empresa pagava também deslocamento, enfim, daquele momento em diante, de 2015 em diante, era se desfazer de tudo aquilo que era custoso, tá? Então, a Operação Lava Jato, ela impacta, isso não foi falado, assim, na mídia, não foi, e não é só o caso de Rio Grande, é o caso de todos os estaleiros brasileiros. Claro, eu não estudei detidamente cada um, mas eu tenho contato, né, e nos eventos da sociologia, na SBS, na ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, eu tinha contato com pesquisadores de outros polos navais, e também se observava esse desmonte que foi a princípio nas condições de trabalho, na modalidade de contratação, e depois foi impactando mesmo a próprio fluxo de contratação, porque as carteiras de encomenda foram congeladas, digamos assim. Então, esses trabalhadores sofreram na pele a, essa, e claro, depois eles começaram a sofrer diretamente, porque quando tem o impeachment da Dilma e o Michel Temer assume, ele já em novembro de 2016 ele já coloca uma lei que torna a participação da Petrobras facultativa e altera o índice de conteúdo local, né? O que acontecia com relação a essas empresas coloca aquela mentalidade de que a gente não é capaz de produzir nada no Brasil, né? De volta na agenda do dia e essas empresas, né, demitem em massa os trabalhadores e mandam a carteira de encomenda vai para a Ásia, vai, que é o principal, né, a principal indústria naval do mundo. Então, o efeito é aquela mentalidade de que o Brasil é um fazendão do mundo, sabe? Que a gente não é capaz de ter tecnologia e produzir bens com alto valor agregado, que os trabalhadores são caros, toda aquela mentalidade entreguista, sabe? Que é colocada de volta na agenda do dia, sendo que nós estávamos já bem próximo de atingir a maturação e abrir para o mercado internacional a carteira de encomendas. Então, esse é um pouco dos efeitos para os trabalhadores dessa condução política de uma operação que seria para o combate à corrupção. Como eu falei, o município foi pego assim, de surpresa e teve que se organizar em vários setores. Então, no setor hoteleiro, né, no setor da gastronomia, no setor de serviços como um todo, transporte, e o sindicato não foi diferente dessa realidade. O sindicato dos metalúrgicos, ele existia desde 1932, por aí. Mas ele tinha um presidente que na época, os trabalhadores que eu entrevistei chamavam, né, de pelego, enfim. Até porque não tinha uma indústria metalúrgica pujante. Então, era um sindicato no qual estava também estagnado, sabe? Os trabalhadores precisaram se reorganizar, então, eles se qualificavam, trabalhavam no polo, recebiam colegas, né, que eram de outros estados mais experientes e começaram a sentir essa necessidade de ter uma representação coletiva, para poder ter um poder de barganha mais organizado. E aí o próprio sindicato né, fizeram eleições para escolher os seus representantes e foi se organizando já em 2011. Então, já tinha alguns anos de atividade e o sindicato foi importante porque a princípio, eles não tinham eles foram buscando a legitimidade, porque havia uma ausência de experiência, inclusive que a gente pode falar de classe, digamos assim, enquanto organização dessas demandas. Então, a leitura que eu fiz
que me ajudou bastante foi, embora o contexto seja totalmente diferente, né? Mas do autor do Thompson, do Edward Thompson, porque ele tem, né, uma obra que vai analisando como que a classe trabalhadora se organizou na Inglaterra. E aqui, o que eu consegui entender foi que a experiência de classe foi fundamental. Então, assim, as necessidades em comum, né, as demandas, as questões em comum, elas foram constituindo e ajudando a montar esse sindicato, a legitimar esse sindicato, porque foi ocorrendo, o próprio sindicato foi se formando também no decorrer dessa experiência conjunta, sabe? Então, e foi combativo, né? Se conseguiu se organizar um período curtíssimo de tempo, né? E conseguiu fazer essa convenção coletiva, conseguiu estabelecer alguns direitos também para o trabalho das mulheres, porque as mulheres eram a minoria nessa indústria, mas elas estavam lá. Sofriam assédio, tanto que o sindicato fez uma cartilha, fez algumas intervenções, né? Então, assim, colocou, né, a questão da mulher grávida não poder trabalhar em ambiente insalubre, enfim, estabeleceu aqueles padrões mínimos, né, de uma relação díspara entre capital e trabalho. Então, foi importante para poder, e claro, quanto maior o número, né, de trabalhadores nessa indústria naval, mais os trabalhadores tinham esse poder de barganha de negociar. Então, o sindicato fazia paralisações, né, sempre tentava, assim, pelas entrevistas que eu fiz, fazer a paralisação como um último recurso, quando as outras instâncias de negociação não tinham dado certo. Então, a paralisação, tudo era feito, era tudo muito organizado, sabe? Eles tinham um advogado, tinham economistas, então era muito racionalizado todas essas instâncias. Então, quando se chegava a uma paralisação é porque não tinha dado certo as outras instâncias de negociação. Mas foi um sindicato combativo e que esteve até o último, literalmente até o último momento, e depois também com os trabalhadores desempregados, na luta pela busca, né, de uma indústria naval atuante, né, e combativa. E tanto é que o presidente do sindicato foi eleito vereador, o então presidente do sindicato foi eleito vereador do município. Tamanho era a representatividade, a importância da indústria naval para o município, né, e a pauta que ele representava. Dos, dos das questões que envolve o trabalho do sociólogo, da socióloga, no caso, é a gente estudar, né, a realidade conforme ela vai se apresentando. Isso coloca alguns desafios que na época eu não tinha condições de mencionar, né, para me manter, né, coerente com o meu papel de pesquisadora. Então, quando a Lava Jato foi, né, colocada, né, a público, eu tomei a decisão, já comecei a pensar, disse, não, eu vou levar essa pesquisa, que era acadêmica, estava, né, numa esfera mais restrita de circulação, eu pensei, não, eu vou publicar o livro, porque, embora eu não vá estudar a Vaza Jato, né, enfim, o polo naval não existe mais, ficou o desemprego, a pobreza, a miséria, né, a fome, é, toda uma conjuntura de miséria, né, que o município, a região foi jogada de volta. E eu pensei, como ficou comprovado, né, e foi se evidenciando o papel que o Sérgio Moro ocupou e desempenhou na Lava Jato, eu pensei, foi um dos motivos que me levou a publicar o livro e também uma estratégia de resistência. Por quê? Porque em 2021 eu comecei a trabalhar nele de novo e a gente vivia um governo da morte, né? Um governo do Jair Bolsonaro, que essa conjuntura que foi dada o start com a Operação Lava Jato, ela só foi se intensificando, se tornando autoritária, né? E se tornou o ápice, né? Com a eleição do Jair Bolsonaro e toda uma onda conservadora que atinge o Brasil, né? E depois a pandemia só piora, né? Por conta também de uma condução política que negava a pandemia. Então, foi uma estratégia de resistência também para a minha saúde mental, editar esse livro e contar essa história. Por quê? Porque o Moro, né,
Sérgio Moro saiu de seu papel de juiz e assumiu o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Então, a Vaza Jato, a proeminência política que ele foi adquirindo, confirmaram aquelas hipóteses lá iniciais que se tinha, mas que não se tinha condições de dizer. Inclusive, um trabalho que eu apresentei uma vez na Unpox, eu falei disso. Eu disse, olha, em 2017, eu acho, 18, eu falei, gente, tem um viés político na Operação Lava Jato, porque eu estou vendo lá no campo de trabalho, né, que é o meu. E aí eu fui questionada, muito questionada, porque os pesquisadores da área de sociologia são extremamente exigentes, né? Então a gente não pode sair fazendo afirmações que a gente não comprova. E aí eu não tive condições de provar, logicamente, naquela. E não era meu intuito, mas era algo que me chamava atenção. E aí, infelizmente, eu pude comprovar isso, né? E aí eu pensei, não, vale a pena eu contar essa história, né? Até a Operação Vaza Jato, eu não tinha condições, porque também não era o meu objetivo inicial evidenciar esse impacto, o impacto político, né, na vida dos trabalhadores. Então, eu vi isso, mas eu não tinha condições na época de colocar isso, né? E aí, quando eu tive condições, à medida que a Vaza Jato avançou, que o Sérgio Moro deixou o papel dele de trabalho, né, de juiz, para seguir para o Ministério da Justiça, depois ele, né, se desentendeu lá com o Bolsonaro, deixou o ministério e foi buscar de novo a política, né, para tentar e conseguiu, né, se eleger senador pelo Paraná. Então eu pensei, bom, agora eu tenho condições de afirmar com mais, né, embasamento que aquela operação era política, né? Claro, e além, né, de toda a falta de evidências, né, de provas, né, com relação ao caso do Lula, né, a prisão e tudo, mas para os trabalhadores, né, era esse o meu comprometimento era justamente contar essa história do lado de quem não foi ouvido, de quem não foi visto, né, nesse processo, né? Então, eu resolvi contar essa história, mas aí tinha um dilema. Eu não tinha mais polo naval para estudar. Tinha uma plataforma P-71 abandonada, com 50% pronta, enferrujada. Eu fui lá na beira do estaleiro, não podia entrar, tirei fotos dessa, inclusive algumas delas estão no livro. Eu não tinha mais ninguém para entrevistar. Aí não tinha mais o objeto de estudo. Então eu pensei, não, eu não vou desistir, eu vou contar essa história a partir dessa, com aqueles dados, com aquela realidade, mas eu vou também enfatizar esse viés, né? Que agora eu tenho condições de dizer que foi sim, né, um efeito cascata dessa condução. E aí eu fui lá e me ancorei, por exemplo, na outra indústria naval, na antiga indústria naval brasileira, no qual as mesmas empreiteiras estavam, né, também trabalhando, né, nos estaleiros, e elas estavam envolvidas em escândalo de corrupção. Então, eu fui lá, busquei a ata da comissão, o relatório, na verdade, da comissão parlamentar de inquérito, né, sobre o escândalo dos navios de papel, ficou popularmente conhecido. E lá eu li, pude verificar o envolvimento das mesmas empreiteiras, aí eu fui buscar quando que essas empreiteiras se desenvolveram, né, no Brasil, enfim, Debrecht, Camargo Correia, enfim, né, todas elas que estavam envolvidas. Aí eu verifiquei que durante a ditadura militar, elas eram pequenas empreiteiras, e aí durante a ditadura militar foi fechado o mercado, e aí essas empreiteiras conseguiram se desenvolver, né, em obras de pavimentação, infraestrutura, enfim, e conseguiram se tornar médias empresas, né, e depois, quando se abre, né, a conjuntura democrática do Brasil, essas empreiteiras já estão num patamar, né, considerável para concorrer internacionalmente. Então, aconteceu, essas empreiteiras tiveram, né, embora de uma maneira bem distinta, um período de maturação, porque ficaram só no mercado interno,
o que deveria acontecer com a indústria naval, embora, né, a forma com que isso ocorreu seja questionável, porque foi durante a ditadura militar, então tem que ser levado em consideração, mas, então isso não estava previamente estabelecido, mas a indústria naval estava estabelecido numa conjuntura democrática, e aí quando se abre para a democracia novamente, aí essas empresas estão, né, em outro patamar, em condições de concorrer internacionalmente. E aí, nessa ata na Comissão Parlamentar de Inquérito, então, eu verifiquei esse envolvimento, busquei a história e descobri que eram as mesmas que estavam na nova, concorrendo e participando de licitações na nova indústria naval. É, e aí, né, só que o que acontece? A punição foi para as empresas, só que as empresas, elas têm outro patamar, né? Elas têm capital, elas têm condições, e os trabalhadores só têm o CPF, né? Então, é uma disparidade, né? Uma desigualdade da relação capital e trabalho, e a operação não levou em consideração isso, né? Até porque ela foi desenvolvida de uma maneira atabalhoada, ela tinha esse viés mais político mesmo, que hoje a gente tem condições de dimensionar, né? Depois de ter passado por tudo, né? Por golpe, por mudança do conteúdo local, enfim. Aí qual é a realidade que a gente tem hoje? Né? Passado tudo isso, evidenciados os efeitos políticos, né? A indústria naval dizimada em todo o país. Então, a gente tem, né, com a reeleição do presidente Lula, uma reeleição que se deu apesar e a despeito de todas as tentativas de golpe de Estado, né, que foram levadas a cabo aí, agora a gente está vendo a CPI, né, do dia 8 de janeiro, trazendo à tona, né, o papel também das Forças Armadas, né, nesse ataque à democracia novamente. O que que a gente tem? A gente já tem em Rio Grande, agora já saiu, mas Rio Grande está fazendo reparo em navios. Então, aquele estaleiro que eu estudei e um outro, eles estão trabalhando com reparos de navio. E aí, claro, né, se gera emprego e renda, dá uma dinamizada, mas não tem aquele impacto que construir, né, adaptar um navio para uma plataforma tinha. Mas foi importante, assim, gerou um número de empregos significativo, eles tinham falado em 500 direto, né, mas aí tem né, os empregos indiretos, as terceirizadas, que é mobilizado, mais o setor de serviços, que também, né, é dinamizado, mas foram só 2 meses de trabalho, e aí já terminaram, né, entregaram, até saiu esses dias o navio, foi entregue, né, então tá mais tímido, mas agora, já nos primeiros meses de 2023, a gente já tem um movimento, já tem alguma perspectiva, ainda que não se possa fazer planos de longo prazo, porque isso é uma característica da indústria naval, é uma indústria sazonal, ou seja, né, são encomendas com começo, meio e fim, e o reparo também envolve, né, um prazo mais curto ainda do que fazer ou transformar um navio em FPSO, numa plataforma. Então, a sazonalidade do trabalho, né, claro, não é uma sazonalidade como a agricultura, né? Mas é um setor marcado pelo começo, meio e fim. Só que a gente já tem algumas perspectivas de, olha, é possível, né? Então, uma retomada muito tímida, em outros moldes, mas que está ocorrendo. E ainda tem a perspectiva de outros navios, porque a infraestrutura está lá, né? Enferrujando, é o maior pórtico para movimentar navios e estruturas dentro do dique seco da América Latina. Então tá lá, existe, muito investimento foi feito e agora ele está sendo retomado, ainda que muito aquém do que se esperava, mas ele está voltando a acontecer no município, né, de Rio Grande. Bom, direta e indiretamente, né, porque ele movimenta, né, também trabalhadores terceirizados, se tinha 20 mil trabalhadores, trabalhadoras. Embora as mulheres fossem um contingente menor, elas estavam lá como soldadoras, montadoras de andaime, no serviço de manutenção, não era só aquele serviço que a sociedade, né, atribui tipicamente às mulheres, como, né, no trabalho
de fazer o alimento, né, fazer o almoço, o estaleiro, não estavam só na cozinha, embora isso seja fundamental, mas as mulheres estavam em outras frentes de trabalho que eram costumeiramente, né, delegadas aos homens. Mas se tinha, assim, 20 mil pessoas trabalhando lá, direto e indiretamente. E aí, quando foi demitido, em 2016, já tinham sido mandadas embora várias levadas de trabalhadores, vários contingentes, assim. Só que ficou por último 3.200. E aí, em 2016, mandaram. E aí ficou só assim: ficou serviço de segurança patrimonial, que é ínfimo, né? O contingente, pessoas que trabalham para proteger, porque eram peças muito caras, né? Enfim, então é uma área de uma indústria pesada, né? Então, os equipamentos caros, então ficou só esses seguranças patrimoniais e algumas pessoas da manutenção, porque embora tudo tivesse sido abandonado, se deixasse, né, assim, como a plataforma foi deixada, se o estaleiro também fosse deixado, talvez ele não tivesse nenhuma condição de operar, caso essa possibilidade se consolidasse como hoje se consolidou. Então, mas 5 anos depois, 5 anos depois é que se tem. E aí a gente tem né, falei de 500 empregos agora, mas que também já foram desmobilizados, pessoas. E aí o que tu tem são pessoas né, que vão para outra área, tipo na informalidade, então trabalhar de Uber, fazer bico, diversos, o número de trabalhadores que, por exemplo, mexem com ferro, então podem fazer, né, serralherias, tudo isso multiplicou na cidade, mas assim, na indústria naval mesmo, a gente não tem mais esse contingente de trabalhador, é ínfimo, né, esses trabalhadores empregados. Sim, sim, foi, porque eles já continuaram lá imediatamente em 2016, já foi tudo exportado, a demanda para. Só que aí qual é a questão? A Petrobras tem que paga para eles, né? E aí a gente também perde isso, não perde só, perde na fabricação, na manutenção, perde em todos os setores, né? E foi mandado para lá, assim, para terminar essas encomendas. Aqui não tem, hoje, pelo menos até onde eu saiba, não tem uma carteira de encomenda brasileira feita no Brasil. Não tem. E pelo menos até de ouvir, assim, não tem ainda também uma retomada mais substantiva desses investimentos, porque acho que tem que mexer no índice de conteúdo local antes de, né, e aí fazer uma parceria com o Banco BNDES de novo, né? Tem a questão das empreiteiras, por que que elas são as mesmas? Porque são as únicas que existem, assim, no país, né? Então, elas, logicamente, elas estarão de volta à negociação, mas, né, precisa de toda uma, digamos, uma reestruturação da própria política industrial e setorial e avaliar também o prejuízo que foi deixado. E, principalmente, eu acho que o que é mais difícil é lutar contra essa mentalidade entreguista, sabe? De que o Brasil não é capaz de ter a sua própria indústria. Eu acho que isso é mais desafio, assim, mais claro, porque não é só a questão dos políticos, que a própria população, né, a pensar assim, né, que nós não somos capazes, né, esse complexo de vira-lata. Eu acho que a mentalidade é um dos principais desafios hoje em dia. Embora, né, replanejar essa indústria seja uma questão, mas eu penso que a manutenção dessa indústria também está ligada com a mentalidade que precisa mudar, né? E isso está envolvido, né, uma divisão internacional do trabalho, né, há interesses internacionais na manutenção dessa mentalidade entreguista dentro do país e fora, né? Então, acho que um dos principais desafios está na própria mentalidade da população, né, e dos políticos que entendem
que também estão ligados a essas empresas. Então, eles também têm um interesse direto na manutenção disso, né? Mas a população precisa enxergar, eu acho enfim, que nós somos capazes, tanto que já vivemos essa experiência, né? Só que eu penso que a mentalidade está sendo determinante também nessa retomada, né? Tinha um bloco, né, de que como eu não tinha, era uma hipótese que eu não poderia confirmar, mas eu questionava, né, o que eles sentiam, né, com relação à Operação Lava Jato. E um dos comentários daquilo que não foi dito, mas que foi mais decisivo sobre o impacto da Operação Lava Jato, foi o número de entrevistados e entrevistadas que eu perdi, que eu nem cheguei a fazer a entrevista. Por quê? Em alguns contatos prévios ali, WhatsApp, Messenger, enfim, até mesmo ligação, as pessoas não queriam me dar, porque as entrevistas que eu consegui foi um que foi indicando o outro. Então, eu não conhecia a maioria dos entrevistados, né? Eu fui sendo passado o contato, eu indo buscando essas pessoas, né? Tanto que eu entrevistei gente de fora, do Rio Grande do Sul, né? Gente da própria cidade, não tinha esse critério né? Enfim, o critério era trabalhar em algum setor do navio, né? E aí, para mim, o que ficou mais evidente, assim, porque uma das explicações que me foi dada, da pessoa que não me deu entrevista e que me explicou, ela ficou com medo porque, olha, a casualidade, né, do destino. Eu sou rio-grandina, mas eu estava na Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná fica em Curitiba, que é a sede da Operação Lava Jato. Então, por mais que eu explicasse para a pessoa que, né, um estudo sociológico, que eu nem ia perguntar, seria um último questionamento mais uma questão atual que estava influenciando. Não, a pessoa disse, não, eu não vou, eu não posso, porque eu tenho medo, porque eu vou perder meu emprego, porque, né, tem minha família. Então, assim, e tinha um termo de consentimento no qual estava explícito os objetivos da pesquisa, e, e eu acho que, assim, isso também influenciou no número de entrevistados que eu consegui, porque as pessoas tinham medo. Isso, para mim, foi um daquilo que está expresso, assim, que não precisa ser dito. E quando, em agosto de 2016, a Lava Jato, na 33ª operação, entrou no estaleiro lá, num dos estaleiros, levou os computadores, aí o meu campo, assim, ó, se fechou de uma tal maneira, porque eu ainda consegui entrevista, só que eram pessoas com muito medo, de contar as coisas básicas, assim, de como é o teu cotidiano, o que que tu faz quando tu chega no polo, como é que é o tamanho da tua equipe de trabalho, coisas assim, sabe, que não... E aí, como é que tá os equipamentos? Claro que eu tinha meus indicadores, mas não era uma questão ah, clara, assim, né? Era um indicador que eu ia ver se dava, que se comprovava ou não. E as poucas entrevistas que eu consegui e que eu consegui tocar nesse assunto eram pessoas que estavam de uma perspectiva bem crítica, falando, né, porque estavam sentindo aquilo na pele, dizendo, olha, essa operação está acabando com o nosso trabalho. Essa operação, ela está muito esquisita, porque e algumas pessoas, né, as mulheres as que eu entrevistei também foi bem crítica, disse, olha, até agora não tem uma prova contra o presidente e eles vão prender ele, né? Então, as pessoas eram, olha, mais críticas naquele momento. Por quê? Porque e isso também me levou a essa hipótese de que eles estavam sendo impactados a partir dos próprios relatos, né, de dizerem, olha, gente, né, eu não usei isso, mas eu tenho, né, guardado, na transcrição das entrevistas, as pessoas contando que estavam na iminência de perder o emprego por causa da Operação Lava Jato, assim, né? Na perspectiva delas. Então, quando se tinha, alguns defendiam, começavam, porque é roubalheira, porque houve uma roubalheira, e aí eu pedia para contar. Aí eles contavam, assim, com algumas questões pontuais que eles achavam que tinha acontecido, mas interessante que, mesmo que defendessem a operação naquele começo, eles também se sentiam receosos de perder o próprio emprego, porque se sentiam, assim, injustiçados, porque
ah, a gente não tem nada a ver com isso e vai e está sendo sofrendo no cotidiano a possibilidade de não ter onde trabalhar, sabe? Então era até tinha posicionamentos críticos, tinham posicionamentos que começavam a favor da operação, mas depois avaliavam a sua própria condição ali, o que que ia acontecer com a vida daquela pessoa e também ficava assim, então não tinha ninguém assim, não era unânime a defesa, né? Porque eles estavam sentindo no cotidiano. Não relacionavam diretamente, mas quando começavam a questionar, e eles, com essas questões que eram atuais na época, aparecia esse impacto para eles, sabe? Com certeza, não é exagero algum, porque eu estive no sindicato no período assim mais difícil, no final, e assim, eu vi casos de trabalhadores desesperados, com o currículo na mão, até achando que eu tinha condições, porque eu estava. Geralmente eu andava bastante por lá pelo sindicato, né, para fazer entrevista, para fazer observação participante, enfim. E para tocar pesquisa, e pessoas desesperadas, pediam emprego até para mim, que não, né, não tinha condições, um desespero ia tomando conta da população, porque não era só a perda do emprego, muitas pessoas trabalharam a primeira vez, tiveram um salário melhor na sua vida nessa indústria. Então, o perfil era trabalhadores com ensino médio, sabe? Pessoas que não teriam possibilidade de ganhar tão bem quanto pro estilo de vida, classe social que eles pertenciam, não teria como retomar isso, na vida. Então, aquilo representou uma melhoria, porque não foi só o trabalho no polo, tinha a política, né, de financiamento do imóvel, então, Minha Casa Minha Vida, tinha a política para, né, de financiamento do automóvel com IPI reduzido. Então, alguns entrevistados falavam dessa melhoria como um todo na sua condição. Então, tinha gente que falava, bah, e agora como é que eu vou pagar a minha casa? Está financiada. Eu comprei um carrinho, como é que eu vou continuar tendo o meu carrinho, sabe, que eu uso para passear com a família? Como que eu vou fazer? Então, assim, pessoas desesperadas porque tinham adquirido uma perspectiva de ter uma vida melhor, né, uma condição de uma casa própria, um automóvel, enfim. E aí aquilo tinha se desfeito da noite para o dia e não teria uma perspectiva de recuperação. Não existia, sabe? Então, eu afirmo com base na pesquisa e com base, né, na minha vivência enquanto pesquisadora, de que o impacto para essas pessoas foi assim, ó, foi, foi descomunal, porque muitas dessas pessoas, quem era de Rio Grande, ficou lá, foi buscar outros trabalhos precários, porque não tinha para onde voltar. Não tinha o comércio com aquelas plaquinhas, precisa-se, precisa-se. Não. Agora as plaquinhas mudaram, era vende-se, aluga-se. Então os empreendimentos fecharam, sabe? Então era o desemprego, era para o desemprego, sabe? Num contexto de desmonte e do próprio país também entrando, né, como um todo nisso, né? Então, era uma falta de perspectiva e de desespero que, que esses trabalhadores foram jogados, sabe? E, e isso foi muito forte, assim. Na minha experiência enquanto pesquisadora, e para todo mundo que eu consegui escutar, porque depois, não está nesse livro, mas eu continuei a pesquisar os trabalhadores depois do polo. Eu desenvolvi uma pesquisa de pós-doc no Núcleo de Estudos do Polo Naval da Universidade Federal de Pelotas, e eu e o professor Pedro Robert, a gente continuou estudando os trabalhadores após o polo. Então, é outra pesquisa que a gente fez, a gente publicou também, que a gente entrevistou quem ficou aqui para saber o que que eles foram fazer, né? Por isso que eu também tenho alguma propriedade para saber o que que aconteceu. Então, essas pessoas foram, né, trabalhar em comércio, às vezes da família, trabalhar como Uber, trabalhar como serralheiro, mas nada assim comparado, não só à questão do salário, mas aos direitos que eles tinham, né? Perderam, né? Vários direitos que tinham quando trabalhadores assalariados, né, com a carteira e tudo. Então, e quem era de fora teve que voltar para sua região, né?
E aí também recomeçar a vida, né? Também num trabalho geralmente precário, porque o país todo estava afetado. Como os estaleiros estavam de norte a sul, não foi só Rio Grande que foi impactado, é um número imenso de trabalhadores que foi jogado de volta no mercado de trabalho, numa crise que não os absorvia, né? Então, na minha perspectiva, os maiores prejudicados foi a classe trabalhadora desse país, e isso não foi tratado em nenhum momento. A mídia, ela sempre deu enfoque mais para a política, que era importante, até pela figura, né, do presidente Lula, que estava envolvido, mas eu penso que precisa, sim, contar essa história a partir do viés daqueles que não têm voz, sabe? E que se eu puder ser essa voz, ainda que eu não vá dar conta de tudo, né, que precisa, eu acredito que marcar o lugar dessas pessoas na história, dessas pessoas que fizeram a história dessa última indústria naval e como que foram tratados, né? Eu acho que é fundamental para falar um pouco também da nossa cultura, né, política no Brasil. Como é que são os trabalhadores e as trabalhadoras são tratados aqui, né? Eu acho que isso também evidencia mais uma característica da, de como a política, né, ela é conduzida e para quem que ela é pensada, né? Porque ao falar de tudo isso, é evidente que os interesses das empresas e né, de quem estava mais diretamente envolvido conseguiu ser resolvido. Mas o pensamento está em essas pessoas. E aí, como é que faz para pagar a casa? Como que faz? Entrega o automóvel, vende o automóvel? E as dívidas que as pessoas adquiriram numa perspectiva de longo prazo? Porque mesmo a indústria sendo sazonal, de 2 anos a 2 anos e meio, eles né, terminava a plataforma, terminava aquele serviço no seu setor, eles eram, né, desligados da empresa, mas num curto prazo eles já ficavam com o seguro e depois voltavam. E agora não tinha mais isso. Então eu pensei que seria legítimo tentar colocar essas pessoas na história, porque elas já estão. Só que dá né, uma ênfase maior de quem tem esse privilégio, que no caso é ser pesquisadora, né? Foi muito difícil contar essa história. Na minha defesa da minha tese, um professor falou: porque para ti deve ter sido fácil, porque a sociologia, né, sempre trabalha com essas questões de mais críticas, né? Fácil no sentido de que a gente está sempre contando né, desmando político, principalmente sociologia do trabalho. Mas isso não é verídico, porque a gente não necessariamente quer contar isso. Eu não comecei a pesquisa pensando que eu ia contar essa história. Pensei que seria uma pesquisa sobre as condições de trabalho, comparando com a indústria internacional, mas eu não imaginava que uma operação de combate à corrupção fosse envolver a indústria e fosse dizimar essa indústria, porque poderia muito bem, como já aconteceu lá quando foi envolvida a Samsung, o estaleiro da Samsung, combater os responsáveis pela corrupção. E o estaleiro continuou funcionando. Agora aqui tu pune os pobres, tu pune a classe trabalhadora, como se a classe trabalhadora fosse um inimigo interno, sabe? E eles nem têm condições de pensar isso, porque foi muito intenso. Hoje talvez pensem, né, da forma como foram tratados, mas os trabalhadores é como se fosse um inimigo interno, tem que desmantelar logo esse povo, porque vá que eles tenham consciência do papel que eles desempenharam na história. E, e aí um pouco do meu esforço é justamente tentar colocar, eles já ocupam esse lugar, mas fazer mais um esforço de colocar eles lá.